Paz e graça, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor. Convido você a encontrar o texto em Mateus, no capítulo de número 7, aliás, de número 8, Evangelho de Jesus segundo São Mateus, no capítulo 8, está aí no telão o título, aliás, o tema que nós temos neste mês de maio. Tradicionalmente na igreja cristã, usamos os domingos de maio para a reflexão em torno da família. E neste segundo domingo, continuamos as reflexões sobre o tema da família. Hoje pela manhã, uma ocasião muito maravilhosa, muito bela, realmente falou ao nosso coração por tudo aquilo que experimentamos de manhã na comunhão da igreja. Foi muito bom. E agora à noite também vamos continuar meditando na palavra sobre o tema da mãe. O artigo que a presbítera Lilian leu, de fato, resume muito sobre o que é ser mãe. Só que o tema da nossa reflexão, o título da nossa reflexão, não falará diretamente sobre a mãe, até porque o mês de maio envolve a família e o tema da família, o assunto de família, obviamente, vai muito além da tão importante função da mãe, mas, claro, vai muito além da figura da mãe na família. Tudo em nome de Jesus. Esse é o tema que nós temos para o mês de maio, separado para a nossa reflexão. Tudo em nome de Jesus. É uma frase muito curta e ousada. Cantamos há pouco essa linda canção sobre o ousado amor de Deus. Você já parou para pensar tudo em nome de Jesus? Será que a gente pode falar tudo em nome de Jesus? Será que a gente pode pensar tudo em nome de Jesus? Será que a gente pode fazer tudo em nome de Jesus? Por exemplo, quando a gente vai olhar com alguém com aquele olhar de raiva, de ódio, a gente lembra do apóstolo Paulo, olhe em nome de Jesus. A gente então fala, não posso fazer isso. Então é desse tema que nós estamos neste mês de maio refletindo, irmão e irmã. Pode passar. E para a nossa reflexão hoje, a palavra da igreja não é maior que a palavra de Jesus. Então para o tema do mês, tudo em nome de Jesus, hoje o título da nossa reflexão, que está aí, a palavra da igreja não é maior que a palavra de Jesus. Agora sim, Mateus capítulo 8, eu vou ler para você, você acompanha do verso 5 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, então eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não, presta atenção no verso 8, igreja. O centurião então respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a eles assim, vai e eles vão, e a outro, vem e ele vem. E ao meu servo ou escravo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse assim aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Até aí, como você sabe, do nosso hábito manter o texto aberto para que você mesmo possa conferir ocasionalmente o que está escrito na palavra do Senhor. Vamos pensar em dois momentos na vida cristã. O momento quando nós estamos na igreja e o momento quando nós não estamos na igreja. E eu quero usar essa reflexão a partir de algo bastante comum. Por exemplo, uma refeição, um prato que você gosta.
e um prato que você não gosta. O prato que você gosta, vamos chamar de ética. E o prato que você não gosta, vamos chamar de moral. Vou repetir. O prato que você gosta, compare a ética. Ética, tá? Meu sotaque aqui, então, ética. É isso aí. E o prato que você não gosta, moral. E diz o nosso amado mestre Leontino, né, Everton, ex-pastor dessa igreja, moral é aquilo que a gente faz em público. Valores que a gente, de alguma forma, acaba seguindo porque há uma etiqueta social. Há coisas que a gente deve fazer. E há coisas também que a gente não deve fazer. E em público isso é muito comum. Então, por exemplo, vamos agora entender essa relação. Você vai na casa da Regiane, chega lá, ela te serve, imagina, né, como eu já fui lá, não aconteceu ainda, mas se acontecesse, eu iria passar uma certa dificuldade. E de repente, gentilmente, ela te serve um pavê. Né? Aí eu, poxa vida, pavê. Né? Aí eu ia, que bonito, aí vem a moral, né? A etiqueta, bonito prato, cheiroso, né? Aí você vai, bem educadamente, pega ali um pratinho aí, né? E coloca, no meu caso, eu colocaria uma fatia, Cleide, bem pequena. Afinal de contas, é um pavê, né? Aí ela, não, mas muito pouco. Ela, você termina de comer aquela, vai lá e coloca 3 vezes mais um outro tamanho. E eu comeria. Em nome do quê? Porque eu gosto? Não. Porque eu não queria fazer a ela uma desfeita. Isso é moral. O contrário disso, ou muito mais além do que isso, é o prato que te dá prazer. Aí você come na casa da Regiane, você come na casa da Dona Vilma, você come na casa da tia, oh meu Deus, Marta, da tia Marta, você come na casa da Vera Fernandes e você come na sua casa, de repente, se for o macarrão, no meu caso, todo santo dia. Isso é ética. Sabe o que é ética? É aquilo que te convence que você não faz porque você quer impressionar pessoas. Você faz porque faz parte de você. Assim, irmãos, um segundo nível da nossa reflexão, quero dizer para vocês que a fé é esse fenômeno. Quando chega no domingo pela manhã, que você por alguma razão sente no coração vontade, desejo de vir à igreja, você não vai até o seu quarto, ou ali, quem sabe, a estante ou uma gaveta e procura ali a fé. Eu achei aqui, você então coloca no seu coração e vem para a igreja. Não, não é assim. A fé é algo que está em você. Às vezes, é verdade, você talvez até quisesse se livrar dela, para fazer algumas coisas sem dor de consciência, já imaginou? Mas não é possível, porque a fé é algo que permeia toda a sua existência. Em qualquer momento da sua vida, seja ele bom ou não, triste, alegre, em qualquer situação, a fé está ali, por quê? Porque ela está alojada em seu coração. E juntamente a essa fé, e se você tem fé em Cristo Jesus, então o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, habita o seu coração e, portanto, ele está em você em todo lugar. E por que isso é importante? Para a gente não tratar a igreja e também tratar a nossa casa nessa relação de moral, ou seja, aquilo que eu faço na igreja é semelhante àquele prato que eu não gosto, mas aqui todo mundo faz, então eu vou seguir uma regra, uma etiqueta, então vou fazer. Se tudo que você faz na sua casa não é possível fazer na igreja, então alguma coisa não está dando certo. E não esqueça, nós estamos falando sobre a família, neste mês de maio. E é desta reflexão, pode passar o próximo slide, só para ali está mais acentuado, obrigado. É desta reflexão que nós queremos pensar, por exemplo, sobre o poder da palavra, que aliás falamos também sobre isso no domingo passado, sobre o poder da palavra. E, de alguma forma, esse texto nos convida a refletir sobre esses dois lugares, a igreja
e a nossa casa. Se de fato você tem fé em Deus, se de fato você é uma nova criatura, a sua igreja, o que você faz na igreja é o que você faz na sua casa. De forma muito tranquila. O que você fala na igreja, você pode falar na rua. O que você fala na rua, na igreja, você deve falar em casa, porque, sobretudo, você está formando pessoas. Se há criança, então, na sua casa, mais ainda o desafio. E por que isso é importante, presbítero Milton? Porque, às vezes, irmãos e irmãs, nós temos por hábito, de forma errada, incorreta, costumeira, achar que o lugar de santidade é neste santuário aqui. Que quando nós estamos na igreja, devemos cumprir papéis por várias razões. E dentre essas várias razões eu quero citar duas. Porque Deus está vendo. O Senhor está nesse lugar. Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Percebe? Às vezes nós entendemos a igreja assim, como um lugar sagrado, um espaço consagrado, e de fato o é. Mas a função da igreja não é maior do que a função da palavra de Jesus. E é disso que eu quero falar com você. Por exemplo, vamos olhar para o texto, no capítulo 8 de Mateus, no verso 5, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, foi até ele um centurião. O centurião era um soldado romano, geralmente não era judeu, porque, como vocês sabem, Jerusalém e Palestina estavam sob o domínio romano, e uma das formas de Roma estender o seu poder e autoridade era, quando conquistava uma nação, permitia que o governo daquela nação fosse continuado desde que pagasse impostos. Então não foi diferente em Jerusalém. Por exemplo, por isso que os judeus que faziam parte da sinagoga, os sacerdotes, sumos sacerdotes, anciãos, escribas, eram pessoas poderosas, inclusive na cidade, participavam do governo e do poder da cidade. E era costume do judeu, você vai entender agora o que eu estou dizendo, era costume do judeu não entrar na casa de um não-judeu. E por que, Érica, o judeu praticante da fé na sinagoga, na fé judaica, não entrava na casa de quem não era judeu? Por causa dessa lógica que nós estamos agora refletindo. Porque ele ligava a santidade, ele ligava a vida religiosa, a vida pura, ele ligava ao templo, ele ligava à sinagoga, que hoje nós diríamos, momento de santidade, momento de comunhão, momento de pureza, é domingo e sobretudo quando eu estou na igreja. E este centurião, que não era judeu, óbvio, sabia disso. E quando ele ouve falar dos sinais de Jesus, do que fazia Jesus, ele reconhece, Miriam, em Jesus uma autoridade. Ele próprio era autoridade, afinal de contas era um centurião, era líder ou era chefe de destacamentos de muitos soldados romanos. Então o centurião era como se fosse ali, vamos dizer hoje, um comandante de um destacamento de soldados. E ele vai até Jesus, diante de uma necessidade, o seu criado, e não era seu filho, mas era um dos seus criados, inclusive. Ele vai até Jesus, encontra e coloca essa situação. Meu criado está muito doente, está na cama, sofrendo, paralítico, e eu queria que o Senhor o curasse. E então, verso 7, Jesus diz: tá bom, eu vou até a sua casa. Detalhe, ele vê em Jesus, Regiane, santidade, ele vê em Jesus autoridade para curar, ele vê em Jesus um judeu, ele vê em Jesus um praticante da fé judaica, e em seguida ele então vai dizer: não, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Por que isso é importante? Até aqui, eu não quero me estender. Porque era prática dos judeus, e Jesus teve muito problema com isso. Era a prática dos judeus exercerem a sua santidade no templo. Em alguns lugares, como praça pública, para demonstrar a sua moral. Moral, de novo, é aquilo que você faz em público. Ética
é o que você faz mesmo se estiver sozinho. É disso que eu quero falar com vocês. Abra comigo o texto de Atos, porque a gente pensar sobre a fé que está em nosso coração e ela que nos nutre em comunhão com Deus, em santidade, independente de estarmos na igreja ou não. Atos capítulo 10. Uma grande referência da igreja estava na sua casa. Estava em casa, não estava na igreja naquela ocasião. Atos, no capítulo 10, eu quero que você acompanhe comigo alguns versículos que eu vou citar para você. Atos capítulo 10. Eu vou ler versos 9, 10, 11. Você encontrou? Amém? No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, um momento especial, onde ele tem ali uma clara certeza de que o Senhor estava firmemente se manifestando naquele lugar. Ou seja, ele tem uma visão. Verso 11. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Depois, verso 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Até aí. Ao que Deus purificou, não consideres isto comum. Pedro não estava na igreja, no templo, porque era muito comum na tradição judaica os animais quadrúpedes de unhas fendidas eram considerados impuros. Em hipótese alguma, esse tipo de coisa seria um prato, ou seria qualquer coisa oferecida no templo, e muito menos comida em casa. O judeu devia se preservar daquilo. E olha que nós estamos falando de um judeu já convertido, no caso, uma coluna da igreja, que era Pedro. E, no entanto, irmãos e irmãs, num lugar diferente do templo sagrado, talvez numa casa, o Espírito de Deus se manifesta em Pedro, ele tem uma visão, e na visão ele diz: olha, esse animal quadrúpede mata e come. Então, numa linguagem de reflexão entre o sagrado e o que não é sagrado, entre o que a gente faz na igreja e o que a gente não faz na igreja, vamos pensar nesse mesmo contexto, ele responde: não, em hipótese alguma eu vou comer essa coisa para estragar a minha fé, estragar a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com a igreja, não, de jeito nenhum. Então Deus diz a ele, né? Em outras palavras, quem é você para considerar algo puro ou impuro? Por isso, irmãos, irmãs, naquele momento Deus tira do coração de Pedro as garras da religião, as garras daquilo que a gente acha que pode fazer na igreja, ou que não pode fazer na igreja e pode fazer em casa. Isso tira as vendas dos nossos olhos e ouvidos das coisas que a gente acha que não pode fazer na igreja e pode fazer no caminho, na vida, andando pelo caminho, tomando as nossas decisões. Dentro da casa de Pedro, ou num outro lugar que não o templo, Deus tirou as vendas do coração de Pedro, dizendo: o que Deus consagrou é o que você deve fazer. Por isso, essa palavra que nós estamos aqui refletindo sobre a palavra dita na igreja, ou a palavra ouvida na igreja, a palavra que você ouviu do pastor ou de quem quer que seja na igreja em comunhão, não pode ser maior do que a palavra de Jesus. Por quê? Porque a palavra ouvida na igreja, talvez ela se perca por breves momentos, 2, 3 dias depois, você já não lembra mais a pregação que você ouviu na igreja. Mas a palavra de Jesus, ela vai te acompanhar em cada momento da sua vida. Você crê isso? Amém? É assim é que é. Um pouco mais adiante aí mesmo em Atos, lá no verso 28, para você vai entender, sobre um judeu não entrar na casa de quem não era judeu. Verso 28,
a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça. Aí não era só entrar na casa não, mas não é conveniente. Imagina aquele crente que você conhece, bastante radical. Ele acha que ele é o mais santo do mundo, é um baluarte na igreja, uma coluna na igreja, um presbítero, uma presbítera, um pastor, e ele vende aquela imagem, desculpa a expressão, ele passa aquela imagem de um homem muito santo, a ponto de, inclusive, de diminuir aqueles que ele acha que não estão no mesmo padrão, aquelas pessoas, de repente, que ostentam essa espiritualidade barulhenta, vamos dizer assim. Então, assim era o judeu. O judeu achava que estava no último degrau da intimidade com Deus, e em nome dessa espiritualidade barulhenta, diminuía pessoas, deixava de atender os pequeninos que precisavam e que tantas vezes Jesus os recomendara a fazê-lo. Depois da visão, Helvig, que tem Pedro, depois que Deus tira as castas, né, ali dos seus ouvidos, do seu coração, ele começa a perceber que a palavra de Jesus é muito maior do que a palavra do templo. Ele começa a perceber que, muito mais importante do que uma religiosidade aprendida e repetida, Pedro, é o coração sendo o tempo todo tocado por coisas novas, inclusive pelo Espírito Santo de Deus. A ponto de dizer, olha, esta religiosidade terminou lá no passado. Há coisas novas que Deus tem para você. Porque no verso 28, ele repete isso. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem ou a nenhum ser humano considerasse comum ou imundo. Verso 34 aí mesmo do texto que você está acompanhando. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Dito isto, eu vou pedir para você voltar para Mateus e assim a gente apresenta 3 momentos desse texto que eu quero compartilhar e então terminamos esta reflexão. Mateus, no capítulo 8, um primeiro momento, vou citar para você aí mesmo em Mateus, só que um pouquinho mais adiante, quando Jesus disse assim, Everton, para aqueles que contestavam a sua palavra. Aqui está quem é maior do que o templo. Talvez hoje você possa entender assim essa frase, Jesus é maior que a igreja. A igreja não é maior que Jesus. Por isso, se até aqui você tem entendido que santidade se vive na igreja, ou a partir do que ela ensina, talvez nessa noite a palavra de Deus está querendo dizer para você, olha, esquece isso. Você não leva a igreja com você aonde quer que você está. Você não leva a igreja para dentro da sua casa. Para dentro da sua casa, você leva a sua fé em Jesus. Lá sim é lugar de santidade também, e daqui a pouco você vai entender. Mateus capítulo 12, chegue lá um pouquinho, avance um pouquinho no capítulo 8 que você está, vá até o capítulo 12, por favor, e eu vou ler para você apenas 2 versículos. Quando você repara no texto aqui em Mateus, no capítulo 12, eu vou só destacar o primeiro versículo, por aquele tempo em dia de sábado, veja, mais uma regra. Então Pedro há pouco, em Atos, Roberto, vive uma experiência de comer um animal considerado imundo. E o Espírito Santo diz para ele, mata e come, porque você não está acima de Deus para dizer o que Deus deve fazer e o que Deus não deve fazer. Numa visão, ele tem algo transformado no seu coração, mata e come, ou seja, isso não é maior do que a palavra de Deus. E agora, de novo, estão diante de um dilema. Jesus com seus discípulos, Bina, vai e cura um doente no sábado. E o sábado deveria ser consagrado para Deus. Não se faz nada no sábado. Portanto, mais um costume. Então era esse o costume. E quando Jesus vai e cura alguém no sábado, causa espanto entre aqueles puristas e religiosos, moralistas, desculpa a expressão, naquele trocadilho que eu fiz no começo da mensagem. Então causa espanto naquelas pessoas.
Então vem o verso 6 e o verso 7 que eu quero dizer para você. Depois de tanta discussão, gente achando que Jesus não era de fato o Filho de Deus, Jesus diz assim para aqueles homens: aqui está quem é maior do que o templo. É isso mesmo que está escrito aí na sua Bíblia. Nós poderíamos dizer hoje: aqui está quem é maior do que a igreja. A palavra de Jesus é maior do que a palavra da igreja. Ele diz isso, e no verso 7, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Do que fala Jesus? Muitas pessoas, e ainda hoje, presbítera Lilian, muitas pessoas gostariam de ir à igreja, mas não conseguem viver as regras que homens e mulheres nelas ou nela, na igreja, têm colocado. Por que isso é importante? Para a gente perceber, igreja, irmãos e irmãs, que a santidade que nós devemos ter na igreja é a mesma santidade que a gente deve ter em casa. Porque é muito comum pessoas que usam de peso religioso duro, demasiadamente duro na igreja, não vivem os mesmos valores dentro da sua própria casa. Por isso, reparando no capítulo 8, eu quero que você veja no verso 3. O texto não foi lido. Mateus 8, no versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então, uma terceira coisa que a gente pode falar sobre quebras de paradigmas e de regras. Pedro não comia aquele tipo de comida. No sábado não se podia fazer nada, muito menos ou nem mesmo curar uma pessoa doente. E também a um judeu era terminantemente proibido tocar uma pessoa leprosa. Então vamos comparar? A palavra de Jesus, dona Vilma, é maior do que a palavra da igreja. Na palavra de Jesus, por meio do Espírito Santo, Pedro escutou: mata e come essa comida que vocês acham que é imunda. Cura no sábado, toca um leproso. Por isso, irmãos, irmãs, quando Jesus diz essa frase, aqui está quem é maior do que o templo, o que ele estava dizendo também para aquele centurião: não sou digno de que entres na minha casa. Jesus estava dizendo para aquele homem, e isso nós aprendemos em casa e reproduzimos em casa. É em casa que a gente ensina as nossas crianças, os nossos filhos, a não terem discriminação. É em casa que a gente ensina aos nossos filhos e netos o que de fato é fé em Deus, temor do Senhor, o que de fato é uma vida ética. Não importa se você está acompanhado ou sozinho, o errado é errado, o certo é certo, amor é amor, cuidado é cuidado, misericórdia é misericórdia, perdão é perdão. São virtudes, são dons do Espírito Santo doados ao seu povo. E aí não importa se nós estamos vivendo isso na igreja para impressionar mesmo a Deus ou as pessoas, mas são virtudes que devem acompanhar o nosso jeito de ser. E como diria Paul Tillich, né, Everton, o nosso jeito de existir. Por esta razão, aquele centurião achava que era um ninguém, desculpa a expressão. E existem muitos centuriões, irmãos e irmãs, em Mauá, por todo o mundo, que pensam semelhante àquele homem: eu não tenho condições de ir para a igreja. Aquele povo vive uma vida que eu não tenho condições de viver. Será mesmo? Quantas vezes nós nos surpreendemos conosco mesmo, quando a gente vai no domingo procurando entre os escombros, onde está a minha fé, porque eu quero ir para a igreja. E não esqueça, o tema da nossa reflexão do mês é tudo em nome de Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, um segundo momento, não importa se nós estamos apenas em casa. A mesma santidade que a gente vive na igreja
se para impressionar a Deus ou as pessoas, é a que a gente deve viver em casa. E aí vem um segundo momento que eu quero compartilhar com você. Preste atenção. Faze de sua casa um lugar mais santo do que a igreja. Faze da sua casa um lugar mais santo do que a igreja. Por que isso? Vou fazer aqui um parágrafo, abrir um parágrafo para mencionar Jesus. Jesus falou duro com muitas pessoas. Jesus não falou só de coisas boas e maravilhosas. Jesus falou de coisas duras e para pessoas que exerciam liderança no templo e também na sinagoga. Hoje a gente diria, na igreja. Se você quer ouvir essas palavras duras, comece a ler capítulo 23 de Mateus, aí mesmo no livro de Mateus, mas depois faça isso em casa. Mas enfim, de todas as vezes que Jesus proferiu palavras duras por conta daquela espiritualidade moralista que alguns líderes viviam no templo, Jesus em nenhum momento, dona Vasti, diminuiu o tamanho, a importância e o lugar da sinagoga. E hoje eu diria, Dalva, Jesus faria a mesma coisa hoje. Ele continuaria falando duro para alguns líderes religiosos de igrejas do nosso tempo, mas ele continuaria preservando a autoridade da igreja. Você não vai encontrar na Escritura nenhum momento em que Jesus tenha incentivado quem quer que seja dos seus discípulos a deixarem de ir à sinagoga, a deixarem de ir ao templo. Mas também muitas vezes criticou e exortou aqueles que tinham por hábito ir à sinagoga e ao templo e praticavam a espiritualidade, portanto, santidade, apenas enquanto estavam nesses lugares. Jesus chegou a dizer raça de víboras e hipócritas quando, por exemplo, os judeus que faziam tudo de santo no templo e na igreja e na sinagoga, mas não faziam às escondidas, no dia a dia. E essas foram as palavras duras que Jesus dissera a alguns dos fariseus, que eram crentes, diríamos hoje, apenas enquanto estavam na presença de pessoas crentes, no público, no templo, na sinagoga. Tanto é verdade que a mesma cena que você acompanha aqui da cura do escravo do centurião, em Lucas, acontece um episódio interessante. Em seguida, após esse episódio, Mateus narra a cura da sogra de Pedro, ou seja, depois que Jesus curou, mandou essa palavra para curar o servo do centurião, o que fez Jesus? Mateus registra a cena. Diz que ele foi até a casa de Pedro e curou a sua sogra. Em Lucas, no capítulo 4, o cenário é um pouco diferente, se você reparar, e Jesus vai até a casa da sogra de Pedro para curá-la, mas depois de ter sido expulso da sinagoga. Lucas 4. Percebe? Daí a nossa mensagem, a palavra da igreja não é maior do que a palavra de Jesus. Então diríamos hoje, Jesus foi expulso da igreja, mas continuou sendo fora da igreja o princípio da sua convicção e do seu compromisso, vivendo a comunhão com o Pai. Por mais que Jesus em momento algum tenha diminuído a importância da sinagoga e do templo, ele não ficou resumido ao templo e à sinagoga. Então essa palavra para nós hoje, irmãos e irmãs, por mais que a gente deva viver de fato comunhão, santidade e pureza enquanto estamos reunidos em comunidade, que não se resume aqui, que não se resuma a nossa convivência aqui. Por isso, na nossa casa, e por que, pastor, o desafio de fazer da nossa casa um lugar mais santo do que a igreja? Você vai entender. Sabe por quê? Porque na sua casa você vai receber apenas quem você autoriza. Então vamos pensar assim, sabe aquelas pessoas que você não gosta na igreja? Não, pastor, não tem isso. Ah, não tem não? Que bom que não tem. Mas às vezes a gente gosta, mas tem algumas coisas, olha, se ela não fizesse aquilo seria perfeito, maravilhoso. Então na sua casa você não precisa receber pessoas assim. Que pessoas assim? Essas que tem na igreja, que você acha que não está no padrão, né?
Então já começa aí, na sua casa você não precisa conviver com essas pessoas. Portanto, a igreja perfeita que você acha que poderia ser, se não tivessem algumas pessoas, pode ser na sua casa. Então faze da sua casa, de fato, um lugar mais santo do que a igreja. Sabe por quê? Porque a fé está no seu coração. O Espírito Santo habita o seu coração. E onde quer que você estiver, ali é lugar de exercer santidade. Amém? No lugar que você estiver. Mateus, no capítulo 8, o texto nós estamos refletindo, já estou terminando. No verso 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele estava com isso na cabeça. Não, na minha casa os judeus acham que é um lugar impuro, né? Faze da sua casa um lugar puro, um lugar santo, um lugar de comunhão. E, como se diz, né? Não caia naquela etiqueta, sabe aquela mania que a gente tem também, né? Olha, não vai na minha casa sem me avisar, hein? Ah, por quê? Não, porque eu preciso dar um talento, né? Ué, engraçado, a casa arrumada, perfumada, limpa, não é para você mesmo curtir, é para os outros, percebe? Como às vezes a gente vive essa realidade. Não vou arrumar a casa essa semana, não vem ninguém aqui e tal, mas você é ninguém, percebe? Às vezes a gente tem essa preocupação, muito mais preocupado com o outro do que com você mesmo. E quando se trata da nossa comunhão com Deus, a mesma coisa. Não é porque na sua casa não é uma igreja, não funciona uma igreja, que não deva ser um lugar santo. Percebe a relação que a gente faz? Achando que lugar de santidade, comunhão, de cantar, de estar na presença de Deus é apenas na igreja, no domingo. Não, faze da sua casa um lugar tão santo ou até mais santo do que a própria igreja. Abra comigo o texto de Mateus, capítulo 23, que há pouco citei. Mateus 23. Eu vou ler para você versos 1º, 2º e 3º, e depois o verso 6. Mateus 23, daqueles homens religiosos, mas que viviam religiosidade pura apenas no templo. Disse Jesus: Então falou Jesus às multidões, verso 1, e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Olha só: Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Verso 6: Amam o primeiro lugar nos bancos, ou nos banquetes, e as primeiras cadeiras, hoje, né, nas igrejas. Só até aí, o resto você já sabe, e vai ficar pior ainda, né? Mais duro ainda. Ou seja, não se é possível exercitar uma espiritualidade, santidade no templo, na igreja, causar admiração nas pessoas, na igreja, ou em qualquer lugar que a gente esteja no mundo, e não fazer isso em casa. Em casa é o lugar onde a gente de fato se desvela, tira qualquer cortina, qualquer lenço, qualquer coisa, qualquer máscara que porventura nos atrapalha a ser nós mesmos. E o desafio então é fazer da nossa casa um lugar mais santo do que a própria igreja. Terminando. Entre a igreja e o céu, escolha o céu. Entre a igreja e o céu, escolha o céu. Por que desta terceira e última divisão? Há muitas pessoas fora da igreja, por N razões, mas que não estão destituídas de comunhão com Deus. É difícil dizer isso, irmãos, porque parece, vindo da boca de um pastor, que a gente está incentivando as pessoas a não virem à igreja. Duas coisas: Deus sabe que não é isso que eu estou dizendo, ou pensando, né? E segundo, para a gente ter misericórdia sobre aquelas pessoas que por alguma razão não estão podendo vir à igreja. E disto Jesus trata no texto de Mateus, Marcos, César. Porque os que estão na igreja muitas vezes, lidando com familiares em casa, primos, genro, sogra, enfim,
familiares ficam querendo dar carteirada nos que estão desigrejados ou que não estão vindo na igreja. Como que, olha, quem é você? Você não vai na igreja, você não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja. E muitas vezes a gente passa essa situação, às vezes, em problemas familiares, achando porque nós temos uma vida frequente na igreja, de que somos ou podemos ser mais santos do que essas pessoas, consagrados do que essas pessoas que por alguma razão estão fora da igreja. Acompanhe aí, e já estou terminando, no final do texto que nós lemos em Mateus. Mateus 8, no verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Lá na minha terra a gente falaria, né, uma interjeição. Caramba, ou uma gíria. Caramba, há quanto tempo, vamos pensar Jesus falando, né, Everton? Há quanto tempo eu frequento sinagoga? Hoje seria, há quanto tempo eu frequento igreja? Há quanto tempo eu frequento o templo? E nunca vi alguém tão respeitoso assim. Porque do que se trata? Aquele homem não vivia em igreja, não vivia em templo, não vivia na sinagoga. Aliás, ele sabia que não era bem-vindo. Mas ele tinha fé em seu coração. Por pelo menos duas razões. Primeiro, ele se condói de um escravo, tá? Essa é a questão. De um escravo. E segundo, por mais preconceito que tenha sofrido dos judeus, ele vai até Jesus, que era judeu, e clama por misericórdia. E é isso que Jesus, aliás, numa terceira coisa, ele reconhece que não era digno, pelo menos daquela religião, de receber um judeu na sua casa. Ele era mais respeitoso, inclusive, com as coisas do templo, do que muitos que não saíam de lá. Por isso Jesus vai dizer, olha, nem em Jerusalém, nem em Israel, eu vi tamanha fé. E continua Jesus, porque no verso 11 ele diz, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Do que ele está falando? De uma linguagem figurada que pressupõe o que? A nossa vida final, a vida celestial. Ocidente e Oriente, de todo lugar. Muitos que não frequentam a igreja, não frequentam o templo, naquele templo era o templo, nem na sinagoga, muitos hão de sentar na mesa do Senhor na eternidade, vindo de todo lugar. Por quê? Porque tiveram fé. Ao passo que, verso 12, filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, muitos desigrejados serão salvos e muitos igrejados serão condenados. Por isso, irmãos e irmãs, a palavra da igreja não é maior do que a palavra de Jesus. Faze de sua casa um lugar mais santo do que a igreja. Por quê? Porque Jesus habita o seu coração, não apenas o lugar de domingo que você vem, mas Jesus está em você. Portanto, onde você estiver, que de fato Jesus seja engrandecido. Que Ele assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.